De volta com Receita na Mesa, a gente vai falar agora sobre um assunto fundamental na vida de todo mundo, que é felicidade. A gente está aqui com o Maurício Patrocínio. Maurício, é um prazer enorme te ter aqui. O Maurício é o mentor de um projeto chamado Discutindo a Felicidade e autor de um livro chamado O Porquê as Pessoas Não São Felizes. Correto? É isso aí. Aliás, trouxe ele para você de presente. Opa, vou ler com você é um todo o prazer apaixonado do pelo mundo. tema. Sou mesmo. A gente estava batendo um papo aqui e ele viu que ele me conquistou, porque é um assunto que... É um assunto que parece muito simples, mas é muito difícil, na realidade. É a maior busca do ser humano, né? Obrigado, eu adorei e vou ler com todo carinho. O que é o projeto Discutindo a Felicidade? Então, é uma loucura, né? Muita gente acha que eu sou louco. Aliás, eu acho que para ser feliz você tem que ser um pouquinho louco em alguns momentos da vida, não sempre. Eu tinha um sonho muito grande de ser presidente de empresa. Eu olhava meu pai indo trabalhar com o Opala diplomata na época, de executivo, etc. Eu falava, puxa, quero ser igual ao meu pai. Vou fazer administração de empresas, quero ser presidente de empresa. Acho que a gente tem que sonhar grande, porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? E a gente deve saber sonhar. E naquele momento era o meu sonho, ser presidente de uma empresa. Ao longo do tempo eu fui me dedicando, como a gente sempre faz, né, na nossa profissão. E fui crescendo, dando o meu melhor. Aí teve um dia que eu gosto de falar que é quando a minha alma começou a gritar. Foi uma madrugada que eu estava em casa e eu parei e comecei a ver que tinha algo de errado. Eu falei, será que é isso? Será que eu vou chegar à presidência de empresa e acabou? A minha felicidade está lá, e o que vem depois? Falei, bom, depois talvez eu tenha que ser presidente de uma empresa maior e maior e maior e tenho que crescer mais e mais. Eu falei, não, tem alguma coisa errada aí. Nada de errado em sonhar. A gente tem que sonhar e a gente tem que saber o que a gente quer sonhar e sonhar o nosso sonho. Mas eu percebi que faltava um propósito de vida. E aquele dia foi interessante, porque eu falei, o que é propósito de vida? As empresas que eu trabalhava tinham um propósito. Propósito é o porquê você existe, que é diferente de sonho. Por que eu existia? Aí eu falei, eu preciso de um motivo para existir. E nesse propósito, que é um dos grandes passos que eu digo para que você conquiste a tua felicidade, é você descobrir o teu propósito. Não é simples, é um processo. Mas eu comecei a pensar, um dia eu vou passar dessa e espero para uma melhor. Todo mundo vai passar, é a única certeza da vida. Você tem um stand-up que fala sobre isso? Tem um stand-up que fala disso, aliás. Tem um caixão no meio do... Tem um caixão, o meu livro é uma história que começa com o meu velório e foi justamente daí, quer dizer, o dia que eu passar, o que vão falar de mim? E é uma pergunta que eu faço para as pessoas, né? O dia que você passar, qual é o legado que você vai deixar? O que sobra. O quão importante. Eu ouvi outro dia Martinho da Vila, num show, num DVD de um show, ele falava assim, Deus quando nos concebeu, independente da forma que você chama Deus, cada um tem uma forma, leva para o mesmo lugar, né? Deus quando nos concebeu, ele deu uma missão para a gente de melhorar o mundo. Todo mundo está aqui para melhorar o mundo de alguma maneira. Então, está muito relacionado ao teu propósito, né? Por que você existe? E aí é que surgiu todo esse projeto. Eu lembrei de quando eu era pequeno e eu via as pessoas infelizes, tristes, deprimidas, agressivas. Quem estava casado reclamava do marido da mulher, quem estava solteiro reclamava porque não tinha marido ou mulher. Quem tinha emprego reclamava do chefe, quem não tinha emprego reclamava da falta de dinheiro. Então, todo mundo estava reclamando o tempo inteiro. Na rua, a gente andava pelas ruas e eu não via as pessoas sorrindo. Aí eu falava, poxa, por que as pessoas não são felizes? Eu perguntava para minha mãe. E virou a capa do meu livro, inclusive, e o tema do livro. Naquele dia, eu defini meu propósito de vida como ajudar o maior número de pessoas a serem felizes. A partir dali, comecei a escrever o livro, comecei a pesquisar sobre felicidade. E o resultado disso foi, em 13 anos, eu cheguei à presidência de empresa por 2 vezes, uma no Chile e uma no Brasil. Aquilo impulsionou um pouco mais minha felicidade, mas a felicidade não estava lá. A felicidade estava, primeiro de tudo, no meu propósito. Eu passei a usar o trabalho para cumprir o meu propósito. A ponto que chegou em maio de 2015, pedi demissão do meu cargo de presidente de empresas e resolvi lançar o projeto Discutindo a Felicidade. Hoje eu atuo com livro, com stand-up reflexivo no Teatro Gazeta. Dia 15 de julho agora, no Teatro Gazeta, eu vou lançar minha segunda palestra, que é o Fator F, Como Conquistar Felicidade, Liberdade e Sucesso. Atuo nos meios de comunicação, nas mídias sociais, enfim. O objetivo é trazer essa reflexão para as pessoas e ajudar com que elas encontrem o caminho da felicidade. Bom, o que falar, né, sobre uma pessoa que larga de um projeto executivo, né, de ser um auto-executivo, para se dedicar a fazer as pessoas tentarem ser, porque vamos dizer que todo mundo tenta, não é tão simples assim.
Eu, particularmente, me identifiquei muito com a tua história, porque eu, durante 12 anos, fui um super executivo de publicidade, viajava 240 dias por ano. Nossa, assim, é uma coisa praticamente... Se eu pensar nisso hoje, eu falo... Por outro lado, eu ganhava um caminhãozinho de dinheiro todo mês. Pois é. E aí você vai criando esse círculo vicioso, que a gente estava conversando até... Que assim, o ser humano é muito assim, né? Quando ele tem 10, ele fala, pô, se eu ganhar 15, eu vou estar super feliz. Aí ele passa a ganhar 15, ele precisa ganhar 20. Tem uma hora que ele dá um pulo muito maior, que quando ele passa a ganhar 20, aí ele precisa ganhar 40, porque aí ele já trocou de carro, já trocou de apartamento. Em vez de ir para Ubatuba, ele vai para o Caribe. em vez de ele, né? Assim, em vez de viajar de econômica, viaja de executiva. E aí você começa a conhecer coisas na vida que você fala, pô... E o meu maior problema, quando eu pensei, falar, não é isso que está me fazendo feliz... Era, bom, tá bom, o que é que eu vou arrumar para me fazer feliz que continue pagando as minhas contas? Exatamente. E aí tive que chegar a uma outra conclusão, que é a seguinte, isso não tem nada a ver com ser feliz. Eu vou ter que reduzir as minhas contas e conseguir ser feliz com aquilo que eu tiver condições de ter. Exatamente. Porque se você trabalha para pagar suas contas, você não vai ser feliz nunca. Nunca. Aliás, o curioso do que você estava falando, que é natural com o ser humano, desde o que tem menor condição de vida até o que tem melhor condição de vida. É que a gente vai cada vez distanciando a felicidade mais da gente quando a gente delega a nossa felicidade para o tanto de dinheiro que eu vou ter. Nada errado, e aí eu quero deixar bem claro, eu não faço apologia à pobreza. O dinheiro é importante na vida, o dinheiro é fundamental na vida, mas o dinheiro não é tudo. Aí quando a gente percebe que o dinheiro não é tudo, a gente busca o dinheiro, mas busca o dinheiro com qualidade. O dinheiro com qualidade é o dinheiro honesto, é o dinheiro ético, é o dinheiro que faz o bem e é o dinheiro suficiente para o que eu quero viver. Então, quando eu vou delegando a minha felicidade, a minha felicidade é ir para o Guarujá, ou ir para Santos, e de Santos ir para o Guarujá, e do Guarujá ir para o litoral norte, e dali para o Caribe, e dali para o Tahiti. Se a minha felicidade está só no chegar lá, eu estou distanciando a minha felicidade. A minha felicidade é ao longo do caminho. Eu vou ter momentos de alegria, eu vou desfrutar mais quando eu realizar aqueles sonhos, quando eu tiver aquelas experiências. Isso acontece muito do ponto profissional, do ponto de vista profissional, mas muito do ponto de vista amoroso. Na minha página Discutindo a Felicidade no Facebook, eu gravo vídeos e tal, eu falo de temas. Sempre que eu falo do amor, o vídeo bomba. Aliás, o meu próximo livro vai ser sobre relacionamento. Porque a gente delega muito a felicidade para o dinheiro, ou para o amor, ou para os amigos, ou para a viagem. E aí as pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade num relacionamento, por exemplo, e elas se sentem infelizes. Eu não tenho como amar alguém se eu não me amo. Eu só dou para o outro aquilo que eu tenho. Né? O dinheiro, ele só vai servir para impulsionar a minha felicidade. Uma viagem, tem tantas vezes, eu já me vi assim, como executivo, e eu entendo bem o que você falou, porque tinha dias que eu acordava e não sabia em que lugar que eu estava do mundo, né? A gente dá uma viajada, e tinha vezes que eu estava viajando para um lugar lindo, mas eu não estava presente. Uma das formas de explicar felicidade que tem a ver com isso, Fabrício, é o seguinte: eu digo que felicidade é quando a tua alma acompanha teu corpo. Mais ainda, felicidade é quando a tua alma preenche teu corpo. Né? O nosso corpo é uma carcaça. Então, quando a alma preenche o nosso corpo, a gente está feliz. E por que isso? Porque muitas vezes a nossa alma está distante do nosso corpo e a gente quer preencher aquele buraco com algo, com alguém ou com alguma experiência. E aí eu vou fazer, eu vou ser um workaholic. E aí a gente estava falando do workaholic. O workaholic é aquele que trabalha e faz tudo pelo trabalho e deixa a família de lado, e deixa a saúde de lado, e deixa a vida de lado. Por quê? Porque ele está querendo preencher aquele espaço e nunca vai preencher. Tem momentos que a gente trabalha mais. É o que a gente mais vê, né? Impressionante. É o que a gente mais vê. Tem momentos que eu tenho que me dedicar para um projeto, que o projeto que eu estou desenvolvendo precisa de mim. Mas não pode ser para sempre. Tem outros momentos que eu tenho que esperar, até porque o tempo aguarda. Um dos pontos que eu falo também sobre felicidade é a questão da atitude, né? De você ser paciente, persistente. No passado, né, as pessoas plantavam, esperavam e depois colhiam. Hoje a gente quer tudo para amanhã. Eu entro num projeto, a geração Y, que dá exemplos em tantas coisas boas para a gente, por outro lado, sofre porque ela quer o resultado imediato. Então isso é um problema, a gente tem que fazer a nossa parte e deixar o tempo fazer a parte dele. Não sai daí, a gente já volta.